Fala galera, aqui é a Vanessa do canal Plantão Química e hoje nós vamos resolver a quarta parte das atividades, tá, do seu PET de matemática do 8º ano. E preste atenção, essas aqui são as atividades da semana 2, aliás, da semana 1 do volume 2 do PET de 2021, tá certo? E é o seguinte, essa daqui é a parte 3, a parte 4. Por quê? As suas atividades dessa semana ficaram bem longas, então eu estou dividindo esse vídeo em várias partes para ficar um pouco mais fácil para você. Então, se você ainda não assistiu as partes 1, 2 e 3, eu vou deixá-las aqui, elas vão aparecer em cards agora, tá? E aí eu vou pedir para você clicar nesses cards, já salvar os links e ter aí para você assistir. Aí ou você volta e assiste antes desse vídeo aqui, que eu acho que é o melhor a fazer, ou se você quiser se sentir seguro, você assiste esse e depois volta e assiste os outros, tá legal? Então, bora lá fazer as nossas atividades. Bom, galera, vamos fazer aqui a atividade 9. Ele fala aqui de uma situação em que a pessoa comprou 183 balas de chocolate e dos 305 de iogurte. Sendo que ele quer dividir em saquinhos de forma que as quantidades das balas de chocolate nos saquinhos sejam iguais, assim como as de iogurte, tá? Isso quer dizer que todo saquinho tem que ter a mesma quantidade de bala de chocolate e a mesma quantidade de bala de iogurte. Não é que a quantidade de bala de iogurte tem que ser igual a de chocolate, tá? É em todos os sacos a mesma quantidade de chocolate, a mesma quantidade de iogurte, tá bom? E aí ele quer saber qual é a maior quantidade, a quantidade de saquinhos para que a gente tenha a maior quantidade possível de balas. Para ser a maior quantidade possível de balas nos saquinhos, a gente tem que ter a menor quantidade possível de saquinhos, tá? Com isso aqui que a gente está tentando calcular é uma coisa que a gente chama de MDC, que é o máximo divisor comum, tá bom? Então, a gente vai achar um número máximo de balas ali dentro dos saquinhos. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo o MDC dos dois números. Como que a gente faz o MDC? É parecido com a fatoração, tá? Só que a gente vai fazer com os dois números ao mesmo tempo. E no MDC, que é o máximo divisor comum, a gente só vai dividir por um número primo quando os dois números que a gente está trabalhando forem divisíveis por ele, tá? Então, o primeiro número, que 183 é divisível e 305 também, é 61. Eu sei. É o menor número primo que dá para dividir esses dois números, tá bom? E aí, a gente divide 183 dividido por 61 dá 3 e 305 dá 5, tá? Como eu não consigo dividir 3 e 5 por um mesmo número, parei aqui. O máximo divisor comum desses dois números é 61, tá legal? Então, olha. Tá, eu vou ter, na verdade, o maior número de saquinhos possíveis, tá? Então, olha, eu vou ter aqui 61 saquinhos como resposta da letra A, tá legal? Na letra B, ele quer saber qual é a maior quantidade de balas de chocolate que eu devo colocar em cada saquinho, tá legal? Então, ó, como o 183 era o número de balas de chocolate e ele deu origem ao 3 aqui na fatoração, beleza. Eu vou precisar de 3 balas de chocolate em cada saquinho, tá? Outra forma de fazer isso seria dividir 183 por 61. Só que é o que a gente já fez na fatoração, tá legal? Então, a fatoração já dá esse resultado pra gente. E na C, ele pede a maior quantidade de balas de iogurte que você tem que colocar em cada saquinho. Então, vai ser 5, porque é o que veio aqui do número de balas de iogurte. E tá surgindo aqui, tá legal? Na atividade 10, ele fala aqui, né, que a professora reuniu os alunos e que havia 532 meninas e 456 meninos. E aí ela quer organizar a maior quantidade possível de grupos, de forma que todos contenham o mesmo número de meninas e meninos. Então, cada grupo tem que ter o mesmo número de meninas que os outros grupos. A mesma coisa para os meninos. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que fazer também o máximo divisor comum. Porque a gente pensa, o número de grupos que a gente quer achar, assim como o número de alunos,
eles têm que ser menores do que os meus números originais. Então, o que eu estou procurando é um divisor. Então, é máximo divisor comum. Então, olha, os meus números são esses dois aqui. Vou fazer o MDC deles como se fosse uma fatoração. E o menor número que os dois são múltiplos é 2. Continua sendo por 2. Não são mais múltiplos de 2, tá? Mas eles são múltiplos de 19, que sim é um número primo. E é o menor número primo depois do 2, que os dois são divisíveis. E aí eu chego em 7 e 6. Isso quer dizer que eu vou ter no total 19 grupos de alunos. Só que não é isso que a questão está perguntando. Ela está perguntando quantos alunos deve ter em cada grupo. Então, são 19 grupos e cada grupo vai ter 7 meninas e 6 meninos. Então, a gente vai ter, num total, 13 alunos em cada grupo. Beleza? Agora, atividade 11. Nessa atividade, ele fala de uma coleção de bolinhas de gude que ele quer dividir igualmente entre 9, 12 e 18 pessoas. E ele sabe que a coleção tem menos de 40 bolinhas de gude, tá? E ele quer dividir igualmente entre essas pessoas. Isso quer dizer o quê? Que o número de bolinhas é maior do que 9, 12 ou 18. Então, se esse número é maior, isso quer dizer que a gente está falando de um múltiplo. Então, a gente quer fazer o menor múltiplo comum, que é o MMC. Quando a gente faz o MMC, é parecido com o MDC e também é parecido com a fatoração. Só que, ao contrário do MDC, a gente não para quando a gente não pode dividir um dos números pelo fator, tá? A gente continua até que todos os números se reduzam a 1. Então, olha, desses números aqui, o 12 e o 18 são múltiplos de 2. Opa, eu comecei com 3 aqui. O ideal era começar com 2, mas também dá para fazer por 3, tá? Então, ó, todos são múltiplos de 3. Então, dividido por 3, eu chego em 3, 4 e 6. Dá para dividir por 3 de novo? Dá, porque o 3 e o 6 são divisíveis por 3, apesar do 4 não ser. Mas a gente está fazendo MMC. Então, 1, 4, 2. Agora dá para dividir por 2, certo? Dá para dividir por 2. Aí, ó, eu chego em 1, 2, 1. Dá para dividir por 2 de novo, por causa do 2 ali. E beleza. Fiz com que todos os números virassem 1. Achei, então, a fatoração do MMC. Multiplicando 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2, a gente chega em 36 bolinhas de gude. Que, olha, é menos do que 40 bolinhas de gude. Eu ainda poderia resolver esse problema e fazer com 72, só que 72 seria maior do que 40. Então, ele não iria servir, tá bom? Agora, vamos lá para a atividade 12. Na atividade 12, a gente tem duas expressões que a gente precisa resolver, em que elas vão dar para a gente o quanto que cada atleta percorreu, tá? Então, vamos lá resolver cada um separadamente, e aí a gente compara para ver qual que fez o maior percurso. Então, vamos começar pelo atleta 1, tá? Então, olha, eu vou começar aqui resolvendo esse primeiro parênteses aqui. Ele está elevado a menos 4. Então, olha, o que a gente tem que fazer? Esse menos do menos 4 vai fazer com que a gente inverta a fração. Vai ficar 3 sobre 2. E aí, a gente tem que elevar a 4. Então, elevo 3 a 4 e elevo 2 a 4 também. 3 elevado a 4 é 81 e 2 elevado a 4 é 16. Como 4 é par, esse sinal aqui negativo vai desaparecer. Ele vai virar positivo, tá? Deixa eu botar aqui o meu ponteiro. Não, não é esse não. Esse. E aí, aqui vira mais 2 sobre 3, porque aqui é um número par, tá bom? Beleza. Resolvi aqui essa parte, cheguei nessa fração. A próxima parte que tá aqui, que precisa ser resolvida, é esse raiz de 900. Para isso, a gente vai fatorar o 900. Então, vamos lá, ele é múltiplo de 2. Dá para dividir por 2 de novo. Aí, a gente chega em 225, que dá para dividir por 3. E aí, a gente segue até chegar em 25, que dá para dividir por 5. E a gente chega em 1. Vocês estão vendo que aqui o 2 apareceu 2 vezes, o 3 também e o 5 também. Então, esse número 900 é 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2. E aí, na hora de achar a raiz, a gente divide tudo isso por 2, tá? Então, fica só 2 vezes 3 vezes 5, tá legal? Agora, a gente vai resolver essa parte aqui, ó, que tá dentro do colchete.
Opa, não, eu resolvi isso aqui primeiro, na verdade, achei mais fácil. 2 vezes 3 vezes 5, aqui dá 6, que vezes 5 dá 30, tá legal? E aí eu já multipliquei aqui o 81 pelo 30, cheguei em 2.430, tá legal? Agora sim eu vou resolver aqui a parte dentro do colchete. Então, olha, 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 8. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, esse número aqui é igual a 1 e esse daqui também, tá? Então, na verdade, isso aqui tudo é igual a 8. Agora, para poder somar uma fração com 8, que é um número inteiro, eu preciso primeiro transformar ele numa fração, então divide por 1, tá? E agora eu preciso transformar esse 1 no mesmo denominador lá, que é o 16, da outra fração. Então, eu vou multiplicar aqui por 16 e vou multiplicar o 8 por 16 também, tá bom? Ah, olha, só para facilitar, o que eu fiz? Ao invés de multiplicar aqui por 16, eu vou simplificar essa fração aqui. Sempre que você puder, simplifique as frações. Isso torna a sua vida mais fácil resolvendo o problema, tá? Então, ó, 2.430, dividir por 2 e 16 também, deu 2.215 dividido por 8. Então, vou substituir aqui, tá? Beleza, substituir. Agora, esse 8 sobre 1 tem que virar uma fração com o denominador 8. Então, eu vou multiplicar os 2 por 8. Então, aqui virou 64. E aí, agora é só fazer a soma aqui dos numeradores. Então, dá 1.279 dividido por 8 quilômetros, tá legal? Isso para o atleta 1. Então, vamos guardar ali essa informação, que agora a gente vai calcular para o atleta 2. Então, ó, essa é a expressão do quanto que o atleta 2 correu, tá bom? Gente, desculpa, eu tô olhando pro lado para ver o tempo, para esse vídeo não ficar longo para vocês. Então, olha só. Primeiro, a gente vai começar resolvendo essa partezinha aqui do parênteses que está dentro do colchete. Então, ó, menos 5 elevado a menos 3. 3 é um número ímpar, então eu vou manter o sinal negativo, tá? E esse menos vai transformar o 5 num denominador. E aí vai ficar 1 dividido por 5 elevado a 3, tá? E o sinalzinho aqui negativo, tá certo? Agora, eu vou resolver essa parte aqui dentro do colchete. 10 elevado a 4 é a mesma coisa que 1, 0, 0, 0, 0. 4 zeros, tá certo? Então, ó, só coloquei aqui isso no numerador, tá? Que é 10.000. Agora, eu preciso tirar isso aqui de dentro do colchete. Como esse número é negativo, ele está sendo multiplicado por um sinal negativo, menos com menos dá mais, tá? Aliás, eu só resolvi isso aqui, simplifiquei, tá? Dá para dividir 10.000 por 125 e aí chega em 80. Agora sim, eu vou cortar os sinais, tá bom? Virou mais 80. Beleza. Agora, eu tenho que fazer primeiro essa parte aqui da multiplicação. Além disso, eu já resolvi aqui essa fatoração do 484 e transformei ele em 2 vezes 11, tá? Porque fatorando o 484 vai dar 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Ó, por acaso a fatoração veio depois, ó. Vamos lá ver. Então, 484 dividido por 2, dá para dividir por 2 de novo. Aí, agora dá para dividir por 11 e por 11 de novo. Então, quando eu tiro isso aqui de dentro da raiz, ó, eu vou ficar com um 2 só e um 11 só. Então, 2 vezes 11, tá certo? Agora, eu tenho que multiplicar 2 por 11, que dá 22, por 10 ao quadrado, que é 100. Então, vamos lá. Ó. Transformei aqui em 100. E aí, vira 2.200. Mais 80, 2.280 metros. É o quanto que percorreu o atleta 2. Então, a gente já tem duas partes da resposta, que é o quanto percorreu cada atleta, tá bom? Agora, a gente tem que comparar para ver qual deles fez o maior percurso. Agora, o que a gente tem que prestar atenção aqui? O atleta 1, a expressão me dava o resultado em quilômetros. E no atleta 2, em metros. E a gente tem que lembrar que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, tá? Então, olha, esse era o resultado que eu tinha achado em quilômetros para o atleta 1, e eu vou transformar ele em metros, multiplicando por 1.000. E aí, eu chego nesse resultado aqui, que dá para dividir por 8. Então, eu chego em
590.875 metros. Esse cara correu, assim, absurdamente. Enquanto que esse daqui correu uma distância bem menor, tá certo? Então, o atleta 1 fez o maior percurso. Tá legal, pessoal? Bom, encerramos aqui todas as atividades do nosso PET do 8º ano. Eu sei, gente, foi um longo percurso, mas eu espero poder ter ajudado vocês. Se vocês gostaram dele, por favor, curtam esses vídeos aqui de todas as partes, porque isso ajuda muito a gente a conseguir fazer mais vídeos para vocês, tá bom? E aproveita e já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque isso vai fazer com que você receba o próximo vídeo de resolução da próxima semana assim que a gente postar. E fica de olho que a gente vai postar ele logo logo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijão e tchau, tchau!